Então, eu já convido você para ouvir esse espetacular relato do Adail, que hoje mora lá no Pará, mas que esse relato aconteceu lá no Maranhão. Então, vamos ouvir o relato. Fala aí, Adail! Olá, Riba, boa noite, tudo bom? Então, vou deixar o relato aqui, tá? Os meus pais, eles eram residentes ali da região Nordeste. Minha mãe, ela veio do Maranhão para o estado do Piauí e conheceu o meu pai na cidade chamada Floriano Peixoto. Meu pai sempre foi morador dali. Lá no Maranhão, a minha mãe já conhecia o fenômeno. Ele estava ocorrendo lá. E a minha mãe contou sobre isso para o meu pai, contando para ele, descobriu que por lá também acontecia, esporadicamente ali pela região. Porém, eles conheciam conheceram um outro casal nessa mesma época. Meu pai começou a namorar a minha mãe e um rapazinho lá da região começou a namorar uma moça lá também na região. Então, meu pai, com amizade com esse rapaz, ele arrendou as terras desse rapaz. Eles fizeram lá um contrato, um boca a boca, onde o meu pai ia ajudar esse rapaz a desenvolver o trabalho de mineração lá na terra, ou seja, garimpagem. Eles estavam alegres ali, empolgados, cada um com a sua namoradinha, e acreditando que iam poder tocar a vida e fazer a sua subsistência, fazerem cada um seus lares, através do resultado do trabalho do garimpo. Esse sonho dos dois foi interrompido, assim, de uma forma muito aterrorizante e relacionada ao fenômeno. Esse rapaz, eu não tenho um nome, infelizmente, porque como eu era adolescente, quando estava ouvindo os relatos dos meus pais, eu não me atentava a colher tantos detalhes, sabe? Essas partes que eram importantes, porque hoje em dia a gente inclusive poderia encontrar mais testemunhas dos ocorridos, mas infelizmente eu não tinha conhecimento sobre o fenômeno ufológico na época em que eu ouvia tudo deles. Infelizmente já hoje eu não tenho mais essa oportunidade. Eles não estão entre nós. Então, continuando, esse casal que o meu pai conheceu, o rapaz, ele costumava ir deixar essa moça, namorada dele, antes do pôr do sol. Porque as histórias sobre a luz, que eles chamavam de o aparei, ou então do chupa-chupa, porque, aliás, do chupão, porque chupa-chupa foi o nome que o pessoal deu já aqui, na região norte, estado do Pará, Nos fenômenos ali colares, ficou conhecido como chupa-chupa, mas lá no Maranhão era chupão ou o aparelho. A gente sabe, logicamente, que é o aparelho, E em uma dessas noites, desse fim de tarde, ele foi deixar a namorada dele lá muito distante deles, bem atrás, na mata, vinha se esgueirando ali um focozinho de luz. E segundo o que meu pai deixou a entender, era como o foco de uma lanterna, redondo, bem pequenininho, brincando lá entre as matas, mas muito atrás. Nesse momento, eles cogitaram que podia ser algum pescador por ali, que tinha os riachos e o pessoal ali, todo mundo sobrevivia dessas práticas de caça e pesca, poderia ser algum pescador. Então eles continuaram a caminhar e mais na frente, quando eles olharam novamente para trás, a luz tinha aumentado bastante o seu tamanho. Então eles já sabiam das histórias e a atitude que eles tiveram foi de, apesar de não estar tão assustados, mas aumentar o passo. E aumentaram o passo. E na próxima olhada que eles deram para trás, para conferir aquilo que eles tinham visto antes, a luz já estava praticamente atrás deles.
Então eles dispararam do susto, eles dispararam na carreira. Nessa corrida que eles deram, o rapaz, que era bem mais alto, segundo o que dizia a minha mãe, o rapaz era alto, a moça era uma baixinha, ele correu tanto, disparou tanto, que ele deixou ela para trás. Ele foi perceber lá na frente que ela não estava do lado dele correndo. Então ele voltou. Quando ele voltou, ele viu que ela estava caída no chão e que tinha uma bola de luz sobre ela. Ele foi estimado, segundo o que eles disseram, foi estimado assim um ou dois, aliás, entre 1 e 3 segundos, não mais que isso. É porque o meu pai ele usava outros termos, aí eu fico tentando colocar aqui os termos que ele colocava, que eram as palavras assim bem rústicas mesmo, e tô evitando, porque vai causar confusão na mente do pessoal que a maioria nem conhece esses termos, né? Mas foi assim, como ele dizia, foi pram-pram. Sim, foi pram-pram. E essa luz saiu de cima dela e foi para o céu. Aí ele foi lá, recolheu ela e os dois continuaram correndo até chegar na casa dele. E a partir daí, a vida dos dois casal já tinha sido arruinada. Porque a única coisa que esse casal conseguiu fazer ao chegar em casa foi relatar toda essa situação. A partir daí, a vida deles nunca mais voltou ao normal. Eu digo dos meus pais, porque desse casal mesmo, a moça... Aliás, vou começar pelo rapaz. O rapaz, de manhã, ele estava correndo pelo curral do pai dele, correndo para cima e para baixo, abanando os braços, e às vezes também ele latia como cão, rosnava para as pessoas, tentava morder, ele ficou completamente louco. E nos próximos dias ele veio a falecer. A moça, ela não faleceu, mas ela ficou bastante debilitada, principalmente, creio eu, na minha avaliação, porque ela deixou de se alimentar. Ela bebia água, de alguma maneira lá que eles forçavam. Meu pai também usava um termo rústico para descrever isso aí. Eu estou resumindo e colocando aqui nas minhas palavras. Mas eles forçavam para ela beber água, bebia na marra, assim que ele dizia, e ela não faleceu, mas ela ficou assim até os dias em que eles saíram de lá. Ela ainda estava assim, e ela foi aposentada como deficiente mental. Ela não havia voltado ao normal até o momento em que eles saíram de lá. Então, por quê? E já nesse momento, a vida dos meus pais também tinha sido prejudicada. Porque, pessoal, nesse tempo, a palavra, ela tinha valor. E o contrato que o meu pai fez com esse rapaz, ele era um contrato de boca. Eles eram homens de palavra, Mas a família do rapaz não sabia de nada disso. E meu pai já tinha feito alguns negócios ali com ele, então, até devido à situação em que a família ficou, o horror que eles passaram, a morte desse rapaz, o meu pai acabou perdendo ali todo o contrato, as coisas que ele investiu ali, eu não sei se era bateia, algumas coisas que ele tinha de mexer no garimpo, que ele tinha feito troca com outras pessoas para poder investir mais coisas lá. Enfim, ele perdeu, também a oportunidade de estar trabalhando nessas terras, já que o pessoal ficou, inclusive, procurando mais e mais oportunidade de sair dali, após esse ocorrido. E não parou por aí,
Isso aí foi apenas o princípio. Estou colocando aqui como as coisas ocorreram desde o princípio. A partir daí, meu pai começou a amaldiçoar essa questão do garimpo. Claro, as pessoas falavam que a mãe do ouro também vinha buscar o que é dela e às vezes levava as pessoas e não trazia mais. Então, começou a aparecer para eles algo como um castigo. Muitas pessoas acreditavam naquele tempo também que não era só a mãe do ouro, porque tinha gente que não estava mexendo com ouro, mas que também era perseguida pela luz. Então não era só a mãe do ouro. Tinha muita gente que acreditava que o mundo ia acabar, que aquilo era o fim do mundo e que era algo maligno que podia estar perseguindo algumas pessoas, né? Essas coisas assim bastante distanciadas do que a gente compreende hoje do fenômeno, né? Então, por esse motivo, ele foi obrigado, né, a parar com a atividade garimpeira. Não tinha mais recursos, já não tinha mais a terra que era promissora para aquilo, né? O trauma de ter perdido não só a oportunidade daquelas terras, mas também um amigo, né? Toda aquela situação. Só que eles tinham que enfrentar a barra, né? Hoje em dia a gente diz, os boletos amanhã vão chegar, então a gente tem que enfrentar, né? Tem que ir para a batalha. E lá no caso dele, o que ia chegar era a fome. E tinha mais, tinha uma outra vida para chegar, porque a minha mãe nessa época, ela já estava grávida, era mais ou menos 2, 3 meses, né, segundo o que eles diziam. E ele precisava ir para a batalha, então ele começou a se sustentar pela caça e a pesca. Em uma certa noite, lá naquele horário bem clássico mesmo, bem clássico, bem clichê, ali por volta das 3 e pouco da madrugada, enquanto ele foi fazer espera no mato. Fazer espera também é um outro termo rústico, tá? Da zona rural, das roças, é quando o caçador vai para cima de uma árvore, né, ficar armado, esperando que algum animal passe ali embaixo da árvore, para que ele possa abater esse animal, essa caça, e levar para casa, para fazer o sustento da sua família. Então, em uma noite em que ele foi fazer essa espera, essa caçada, uma luz muito branca, branco azulado, baixou em cima do barraco de palha em que eles residiam, e no susto que foi tão grande, dá para qualquer um de nós imaginar, né? Infelizmente, a minha mãe abortou a minha irmã. E quase, por muito pouco, ela também não faleceu. Ela contava, felizmente, que o rosto dela chegou a descamar, né? Do calor intenso que ela sentiu, ela virou de um lado só e um lado do rosto dela descamou. E tão intenso era o calor. Mas nenhum objeto entrou, nenhum tipo de ser, né? Foi só a luz intensa. E também uma outra coisa que ela descreve era o cheiro de palha queimada, porque esse barraco ele era coberto com palhas. Tanto era coberto com palhas, quanto as suas paredes também eram de palhas. Tá? É bem provável que uma boa parte das pessoas que ouçam o relato elas não conheçam, mas sim, é possível. Antigamente, pelo menos, as pessoas faziam o barraco de palha, não só a sua cobertura, como também as paredes. E o deles lá era um desses, tá? E a partir daí foi quando eles resolveram finalmente sair de lá, porque já não dava mais, eles já tinham perdido a oportunidade de garimpar, porque o aparelho tinha tirado a vida do colega dele e tinha tirado a oportunidade dele trabalhar nessas terras. E agora o aparelho tinha tirado a vida da filha deles.
e era minha irmã, né? Então era a hora deles saírem dali. Relutaram por motivos financeiros, mas acabaram tendo que sair. E quando eles saíram, adivinha para onde, qual foi a região onde eles foram parar? Pois é, exatamente isso que talvez alguns pensaram. Eles foram parar na região norte. É aqui onde eu estou hoje, né? Eu, eu sou filho deles porque após esse episódio, ela não conseguiu mais engravidar. Então, chegando aqui no Pará, eles me adotaram. Só que o primeiro local onde eles foram, a primeira localidade, foi ali na região, nos arredores de Colares, onde exatamente aconteceu a Operação Prato. E lá, eles encontraram o quê? Uma outra população perseguida, atormentada, eletrocutada, morta, atingida por raios, perseguida por objetos não identificados, um povo apavorado buscando auxílio das autoridades que também não tinham conhecimento e recurso suficiente para compreender e até oferecer amparo àquela população. E mais uma vez reforçou toda essa bagunça, né? Para não colocar aqui termos muito pejorativos, inadequados para o YouTube, mais uma vez esse chafúrdio que estava acontecendo veio a colocar na mente deles que era realmente o fim do mundo. Era isso que eles pensavam quase o tempo todo, que o mundo ia acabar, e que aquilo ali era um sinal desse fim de tempo, né? Mas enfim, é quase por aí que termina essa história, porque foi assim que eu fui adotado por eles, tá? Em função de toda essa tragédia aí que antecedeu e que foi provocada pelos OVNIs, né? Então, por estar acontecendo todas aquelas coisas ali nos arredores de Colares, meu pai andou lá por perto da Ilha do Marajó, também é muito conhecida no estado, né? Andou por outros locais, mas que, assim, no relato dele, eu não consigo lembrar direitinho, porque isso foi contado para mim sempre na adolescência. E eu não vou aqui citar uns locais aqui só para adicionar, para tentar agregar um valor no relato que na verdade seja um valor falso, tá? Então, como eu não lembro realmente o nome dessas localidades, eu não vou citar. Mas sim, ele teve ali nas proximidades da Ilha do Marajó e nos arredores de Colares. E assustados novamente por as histórias e entendendo que as coisas estavam acontecendo por ali novamente, eles pensaram, né, em sair dali e procurar um outro local. Esse outro local foi o local onde eu nasci. A cidade chama-se Conceição do Araguaia, no estado do Pará. E por incrível que pareça, lá também aconteceu um caso, ficou bastante conhecido aí na casuística nacional, porque foi um caso que foi apresentado no programa do Jô Soares, tá? Eu esqueço qual é, mas se esse relato for aí para algum canal, eu acredito que as pessoas vão colocar a ilustração e vão saber qual é o caso. Aconteceu ali na cidade onde eu fui adotado por esse casal, que é Conceição do Araguaia, Pará. Enfim, complicado resumir, mas isso foi o que aconteceu. Eu espero ter sido claro aí nas palavras, espero ter conseguido dar transparência aí no relato. E fico à disposição caso houver alguma dúvida, caso eu puder ajudar de alguma forma, disponha sempre, tá ok? Um abraço.